Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concurso público. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Betim, em Minas Gerais. Esta aula, né, esse assunto, serve para o concurso, né, que está aberto para a Câmara Municipal de Betim. Então, nós iremos dar início à nossa aula 1 acerca do regimento interno da Câmara de Betim. Mas antes de iniciar, né, as nossas aulas, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal e possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então, vamos nesse momento estar iniciando a nossa aula. Nós temos aqui na tela, como vocês podem ver, o regimento da Câmara Municipal de Betim e temos esse texto introdutório aí que nós iremos já passar porque ele não tem nenhuma relevância para o nosso estudo e também para a prova. Então vamos iniciar com o título 1 do regimento interno, tratando sobre as disposições preliminares e o capítulo 1, que trata da composição e da sede. Então, como todo regimento interno, né, essa parte inicial, como vocês podem ver, e a própria lei, ela já vem trazendo, aí, o próprio regimento já vem trazendo, as disposições preliminares, ou seja, é a parte inicial da lei, a parte inicial do regimento, ok? Então, é a parte que vai tratar basicamente da organização, do funcionamento, da formação, do local, né, da Câmara Municipal. Então, embora não seja uma parte que é tão cobrada nas provas, mas é importante você dar aquela lida nessa parte. Então, nós temos aqui o artigo 1º, que diz que a Câmara Municipal de Betim tem sede no edifício Carino Saraiva Moreira, situado na Avenida Governador Valadares, número 241, Centro, Betim, Minas Gerais. Então, gravem aí essa informação, tá certo? Que é o endereço da Câmara Municipal, ok? Edifício Carino Saraiva Moreira, Avenida Governador Valadares. Então, é uma informação, digamos assim, para fins de conhecimento, né, que a banca deseje extrair do aluno. É uma informação relevante? Na minha opinião, na minha visão, não, tá certo? Mas eu já vi vários casos em que a banca ela cobra informações bem assim, na nossa linguagem, né? Uma informação besta, digamos assim. Uma informação bem sem noção, desnecessária, né? Porque ninguém vai estar aqui decorando o endereço da Câmara ou do prédio, o nome do prédio, do edifício da Câmara, né? Mas, como a gente às vezes não sabe, né? A banca pode ser imprevisível, então é bom você decorar, ok? Então, edifício Carino Saraiva Moreira, Avenida Governador Valadares, ok? Muito bem, seguindo aqui, nós vamos ter o artigo 2º. O artigo 2º diz que a Câmara Municipal compõe-se de vereadores representantes do povo, eleitos com mandato de 4 anos, né, pessoal? Bem simples também, não tem como confundir aqui, ok? Cuidado para não confundir o mandato dos vereadores com
o mandato da mesa, por exemplo, né? Que pode ser que seja diferente, né? Eu ainda não sei, mas a gente vai vendo aqui e a gente vai ter a certeza que é ou não diferente. Então, mandato de legislatura é de 4 anos dos vereadores. Parágrafo único diz que cada legislatura tem a duração de 4 anos, compreendendo cada ano a uma sessão legislativa. Isso aqui é importante porque a banca pode fazer a seguinte pergunta: qual o período que compreende a uma sessão legislativa? Então, é claro, período de 1 ano, tá certo? Então, cada ano é uma sessão legislativa. Muito bem. Grave também essa informação de anos, ok? Antes de continuar, né, a nossa leitura aqui dos artigos e a explicação, você pode estar fazendo a seguinte pergunta: professor, quais são os assuntos, né, ou os temas que eu devo mais focar no estudo do regimento interno, visto que esse tipo de lei, né, esse tipo de legislação ou de diploma normativo, ele é muito chato para estudar, ele é muito chato para ler. Então, o regimento interno, diferentemente da lei orgânica, por exemplo, né, que também vai ser cobrada nesse concurso, ou do Estatuto do Servidor, ele tem uma característica própria, porque, como o próprio nome já diz, ele serve para reger, né, para dirigir os trabalhos dentro da Câmara Municipal. Então, ele vai ter umas informações específicas que só tem nele, que não tem em outras leis, certo? Agora, existe, é claro, algumas informações que existem tanto nele quanto em outras leis, como a Lei Orgânica e o Estatuto do Servidor. Por exemplo, conceitos. Então, isso é bom você sempre focar nos conceitos. Sempre quando um determinado artigo vier conceituar, vier definir, né, ou trazer o significado de determinado termo, aí você deve estar atento. A gente vai ver isso mais na frente, alguns conceitos que são trazidos pelo regimento interno. Prazos, com esse que eu acabei de falar aí no artigo 2º, do mandato de 4 anos, sempre as bancas costumam colocar na prova. Além de prazos, no regimento interno a gente pode ter a questão do funcionamento, né, o período de funcionamento da Câmara, as hipóteses de funcionamento, além do local que é o local de regra, que é a sua sede, né? A gente vai ver mais na frente, que vai dizer que você pode, você não, né? A Câmara pode funcionar como uma exceção fora do local de sua sede, né? Então, qual é essa exceção? Então, é nisso que você deve focar. A Câmara traz muito a respeito de regras acerca dos vereadores. Então, o que o regimento interno traz muito é sobre isso, e o que a banca ela pode cobrar bastante é sempre quando se tratar dos vereadores. Então, por exemplo, direitos dos vereadores, deveres dos vereadores, responsabilidades dos vereadores, infrações, hipóteses de perda de mandato, hipótese de extinção, hipótese de suspensão de mandato de vereador. Então, isso aí é o principal que você deve focar no regimento interno, ok? Existem também as comissões, né? Nas quais são feitas determinados tipos de normas. Então, para cada tipo de norma, existe uma comissão. Então, existem várias comissões. Existem classificações de comissões, que a gente vai ver mais na frente, como comissões permanentes, comissões temporárias. E as comissões permanentes, existem ali vários tipos de comissões dentro das permanentes
e também vários tipos dentro das temporárias. Então, daí você já vai vendo o que você tem que focar. É o que o regimento interno mais traz, ok? Existem os tipos de sessões também, né? Você também deve focar nisso, que às vezes é cobrado. Quais são os tipos de sessões? Sessões solenes, sessões ordinárias, sessões extraordinárias, sessões públicas e em alguns regimentos também traz sessões secretas, né? E em outros, na maioria, nunca se traz esse tipo de sessões, porque a maioria das sessões são públicas. Então, veja, eu já enumerei aqui vários assuntos, eu acho que mais de 5 assuntos: conceitos, prazos, né? Direitos de vereadores, hipótese de perda de mandato de vereador, de suspensão do mandato de vereador. Trouxe também aqui a questão das comissões, a questão das sessões, né? Então veja, já são 7 assuntos que eu enumerei aqui que podem ser sim cobrados, que você pode estar focando mais neles, para não ficar aí meio perdido na leitura desses artigos, ok? Então eu estou aqui tentando mostrar a vocês os principais assuntos que vocês podem estar focando. Então, voltando aqui ao artigo de número 3º, diz que na sede da Câmara não se realizarão atos estranhos à sua função, sem prévia autorização da mesa. Veja aqui, isso aqui é uma casquinha de banana. Por quê? Ele diz que primeiro ele traz uma regra e depois ele traz de forma implícita uma exceção. Gente, quando a gente está lendo qualquer diploma normativo, como é que a gente identifica facilmente uma exceção? Quando vem na frase a palavra exceto, a palavra salvo, né? Principalmente esses dois termos, ou exceto ou salvo. Nesse caso aqui não tem nenhuma dessas duas palavras, mas observe que se trata de uma exceção. Então veja, na sede da Câmara não se realizarão atos estranhos à sua função. Regra. Quais são os atos que são praticados dentro da Câmara? Ou seja, que são relacionados ou próprios da Câmara? Como eu já citei aqui, a questão de legislar, né? Legislar vários assuntos que são de competência da Câmara Municipal e que talvez você já tenha lido a Lei Orgânica do município de Betim. Existe um tópico lá na Lei Orgânica que trata das competências privativas da Câmara Municipal. Eu acredito que aqui também no regimento deve ter alguma coisa tratando disso. Mas sempre na Lei Orgânica vem trazendo competência da Câmara Municipal. Então, tudo que estiver ali no tópico de competência privativa da Câmara Municipal se trata dos atos que são próprios da Câmara Municipal, ok? Qualquer outra coisa que não se enquadrar ali dentro são atos estranhos à Câmara Municipal. Então, quem já leu a Lei Orgânica de Betim pode, nesse momento, estar lembrando desse tópico. Quem não leu, aqui uma dica para ir ler essa parte que trata das competências da Câmara Municipal. Muito bem, então os atos estranhos, né, são todos aqueles atos que não estão previstos como competência da Câmara Municipal, competência privativa ou exclusiva da Câmara Municipal. Todavia, pode ser realizado determinado ato que não seja de competência da Câmara Municipal privativa, desde que tenha prévia autorização da mesa, tá certo? Então, é isso que o texto está trazendo aqui, o texto do artigo 3º. Então, é necessário prévia autorização da mesa para que possa estar praticando atos estranhos à função da Câmara. Em seguida, temos o artigo 4º, que diz: no recinto de reuniões do plenário, não serão fixados cartazes
ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou entidades de qualquer natureza, tá certo? Então, no geral aqui, o que esse artigo está vedando é promoção pessoal, tá certo? Tudo que for feito na Câmara, assim como na prefeitura, no município, né, ou em qualquer repartição pública, isso é um princípio que ele não está atrelado apenas à Câmara Municipal. Essa regrinha do artigo 4º, ela está baseada no princípio da impessoalidade, né, e também no princípio da publicidade, né? Quando se publica qualquer coisa, aquela publicidade ela deve ter um caráter apenas informativo ou educativo, mas nunca, né, com vistas a promover pessoalmente aquele que está fazendo aquela publicidade, tá certo? Então, nada de propaganda político-partidária, porque fere o princípio da impessoalidade, também religiosa, porque fere também o princípio da isonomia, né, do Estado laico. Então, se uma pessoa pode propagar, né, a sua fé, a outra também tem direito de propagar. Então, isso é o que diz respeito ao Estado laico, ok? E nada de cunho promocional, porque está colocando a sua própria imagem e também viola o princípio da impessoalidade, tá certo? E, por último, observe que ele diz assim, nada relacionados a pessoas vivas. Veja que fala de pessoas vivas. E se existir uma propaganda ou uma homenagem, por exemplo, a uma pessoa morta, pode ou não pode? Pode sim, certo? O que não pode é nada relacionado a pessoas vivas. Veja que um detalhe que às vezes a gente não observa, mas os nomes que são colocados em vários locais, ruas, prédios, né, etc., dentro do município, sempre são de pessoas mortas, né? Você nunca vai ver ali o nome de uma rua, o nome de uma avenida, o nome de um prédio público com o nome sendo o nome de uma pessoa viva, mas de pessoas mortas, tá certo? Então, o texto da lei, ele não veda aqui pessoas mortas, mas pessoas vivas. Então, pode ser que a banca, né, queira aumentar, engrossar o nível da questão e coloque aí pessoas mortas para confundir. Então, preste bem atenção. Artigo 5º diz, por motivo de conveniência pública ou deliberação da maioria de seus membros, pode a Câmara Municipal reunir-se temporariamente fora de sua sede. Veja o que eu estava falando há poucos minutos atrás. A regra é que a Câmara sempre vai se reunir na sua sede, ok? Mas existe aqui as hipóteses de exceção. Qual é a primeira hipótese? Conveniência pública. O que é conveniência pública? Né? É quando o público, né, a maioria das pessoas, do povo, dos cidadãos, eles expressam, manifestam o seu desejo de que seja por algum motivo, né? Claro, uma coisa bem fora do comum, que se reúna em determinado lugar e não ali, certo? Deliberação da maioria de seus membros. Gente, toda vez que o texto falar membros, se refere aos vereadores da Câmara Municipal, tá certo? Então, por maioria de seus membros, pode a Câmara Municipal reunir-se temporariamente, tá certo? Nunca definitivamente, mas temporariamente fora de sua sede. Então, quais são as duas situações? Conveniência pública ou deliberação da maioria de seus membros, certo? Muito bem, terminamos
o capítulo 1 e vamos entrar agora no capítulo 2, que trata das funções da Câmara. Aí, aqui sim é um assunto bem importante que você deve dobrar a sua atenção. O artigo 6º diz que o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que tem funções legislativas. Então vá grifando aí, porque pode ser uma questão de prova. Funções legislativa, fiscalizadora, julgadora e administrativa. Então nós temos aqui no mínimo 4 funções da Câmara Municipal de Betim: função legislativa, fiscalizadora, julgadora e administrativa, tá certo? Então, eu acredito que o próprio artigo 6º vai explicar cada uma dessas funções, tá certo? Então, vamos continuar aqui a leitura. Veja que tem um parágrafo primeiro explicando a função legislativa, o segundo a fiscalizadora, o terceiro a julgadora e o quarto a administrativa. Então fica mais fácil ainda para você entender. A função legislativa consiste na elaboração de emenda à lei orgânica. Ou seja, a lei orgânica é a lei, é como se fosse, para você entender melhor, é como se fosse a Constituição do município. Ou seja, a Carta Magna, o texto maior, o texto principal do município. Ok? Não existe Constituição municipal, existe Constituição federal, que é a que a gente mais conhece, que é a Constituição de 88, né? Existe a estadual, cada estado tem a sua própria Constituição, que sempre está em harmonia com a federal, ela nunca pode tratar de temas ou ir de encontro ao que está disposto na Constituição Federal, e não existe uma Constituição municipal, mas existe o que a própria Constituição Federal diz, que é a lei orgânica do município. Então, para que determinada lei orgânica seja alterada, é necessário que se faça o quê? Uma emenda, da mesma forma que se emenda a Constituição Federal e a estadual, também se emenda a lei orgânica municipal, ok? Então, a função legislativa vai consistir em elaboração de emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, né? Resolução e decreto legislativo e demais leis de competência municipal, respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado, ok? Então, o que é a função legislativa? É a elaboração das leis que fazem parte ali do município, ok? Então, parágrafo 2º, função fiscalizadora. Consiste na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Então, contábil tem a ver com as contas do município no caso. Financeira tem a ver com as finanças do município, né? Com aquilo que o município está acostumado a pagar, né? A comprar, a adquirir, ok? Já orçamentária tem a ver com o planejamento do orçamento do município, né? Com os gastos que o município pretende fazer e também com as metas que o município pretende atingir. Então, aí a gente vai dentro desse tema aí, orçamentário, a gente vai ver aquela questão das 3 leis orçamentárias, que é a LDO, né, a Lei de Diretrizes e Bases, aliás, leis diretrizes orçamentárias, tem o PPA, que é o plano plurianual, e tem também a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, certo? Então, vamos ter essas 3 leis dentro dessa questão orçamentária. Só pincelando aqui. Operacional, né, tem a ver com a forma de condução, né,
das políticas do município. E patrimonial tem a ver com o patrimônio do município, com os bens do município. Então, a função fiscalizadora vai fiscalizar as contas, as finanças, os orçamentos, né? A operação do município e também o patrimônio do município. Então veja que essa função está atrelada à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela pode fiscalizar as contas do município, as finanças, o orçamento, né? Inclusive se o município estiver querendo gastar a mais do que está previsto na lei orçamentária municipal, quem é que vai vetar, né, aquele gasto? Vai ser a Câmara Municipal, tá certo? Então, continuando aqui, só para terminar de ler o parágrafo, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas mediante controle externo exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Então veja que, além de fiscalizar, a Câmara ela também exerce, aliás, o papel de controle externo, certo? Com o auxílio do Tribunal de Contas, ok? Tribunal de Contas do Estado. Então é a Câmara Municipal junto com o Tribunal de Contas que vai fazendo essa função de fiscalização, que também significa controle externo. Muito bem, o parágrafo 3º trata da função julgadora da Câmara. Lembrando que não existe poder judiciário municipal, né? A gente vê isso lá quando a gente está estudando a lei orgânica. E são poderes do município, o executivo e o legislativo. Não se cita o judiciário, porque não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário estadual, ele abrange tanto o estado quanto o município. Agora, existem funções atípicas que só são realizadas, em regra, no Poder Judiciário Estadual, que podem ser feitas, de acordo com o que tiver previsto na lei, pela Câmara Municipal, pelo Poder Legislativo. Então é aqui onde a gente chega na função julgadora da Câmara Municipal. Mas não é uma casa legislativa? Sim, mas existe a função típica, que é o parágrafo 1º, que é legislar, e existe a função atípica, né, que não é dela, mas em determinadas situações ela pode estar sendo investida naquela função, que é a função julgadora. Então, no parágrafo 3º diz que a função julgadora consiste no julgamento do prefeito, do vice-prefeito, também de vereadores, por infração político-administrativa definidas nos dispositivos legais pertinentes. Então veja que existem, e veja também que não são crimes, tá certo? Cuidado para não confundir. A banca pode tentar lhe ludibriar, né? E tentar dizer que a função julgadora da Câmara consiste no julgamento do prefeito, vice-prefeito, vereadores, ok? Até aí tá tudo certo. Mas por quê? Por crimes. A banca pode tentar colocar por crimes. E nesse caso aí, não são crimes. Não são, pelo menos entendidos como crimes, né? Até o julgamento no Poder Judiciário, tá certo? Então, até aí, são vistas como infrações, aliás, político-administrativas, tá certo? Então, pode ser várias infrações que podem ser praticadas, que a gente pode ver, por exemplo, na lei de improbidade administrativa, né? Como, por exemplo, enriquecimento ilícito, né? Violação ao princípio da administração pública, né? E também algum ato, né? Alguma conduta que traga determinado prejuízo, né? Ou dano ao erário, né?
que significa aos cofres públicos, né? Então trouxe prejuízo, né, aos cofres públicos, pode também ser considerado uma infração, um ato de improbidade administrativa. Então, essas pessoas, essas figuras que são citadas aí, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, eles podem ser responsabilizados tanto administrativamente como criminalmente, né? Administrativamente vai ser julgado pela própria Câmara e criminalmente só vai ser julgado nesse sentido pelo Poder Judiciário Estadual, tá certo? Então, é isso que significa a função julgadora da Câmara. Por último, temos função administrativa, que é bem fácil de entender, consiste na elaboração de atos atinentes à sua competência privativa e outros assuntos de sua competência interna, né? Função administrativa é a própria organização da Câmara, tá certo? Organização dos trabalhos, organização de pessoal, né? A Câmara abre concurso público, como estamos vendo agora, né? Então, ela admite pessoas, aqueles que passaram em concurso, ela vai contratar, ela vai admitir, né? E dependendo da situação, ela pode também estar demitindo pessoas, né? Então, isso é uma função administrativa, né? Que, apesar de ser uma casa legislativa, mas também tem essa função de admissão de pessoal, por exemplo, ok? Então, nós iremos ficar por aqui, já vimos até o artigo 6º, e na próxima aula iremos continuar com o artigo 7º do Regimento Interno. Então, aguardo você, até a próxima aula.